Em 90% dos vídeos que eu posto aqui no canal, eu falo sobre o pincel. Ai, lançou tal coleção, esse pincel é flat. Lançou outra coleção, o pincel é normal. Mas e aí, você realmente sabe a diferença de um para o outro? Fica comigo nesse vídeo porque eu vou explicar tudo para vocês. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Olhem o tanto de vidrinho espalhado na minha mesa para eu conseguir mostrar os pincéis para vocês. Até que enfim eu trouxe esse vídeo que é tão pedido. Então eu vou mostrar para vocês a diferença de um pincel fino para um pincel flat e vou falar também qual que é a finalidade de cada tipo de pincel. O tipo de pincel faz muita diferença na hora de conseguir dar o acabamento na esmaltação, para conseguir fazer uma esmaltação uniforme. Principalmente aqueles esmaltes que são muito cremoso e que acaba manchando, principalmente em tom pastel. Só que tudo é treino. Quando você treinar bastante e tiver craque já na esmaltação, você vai ver que vai conseguir esmaltar e fazer aquela esmaltação linda com qualquer tipo de pincel. Mas é claro, né, que a gente ama o pincel macio, o pincel flat, só que tem que saber trabalhar com todos os tipos, para você conseguir entregar um trabalho perfeito com qualquer um. O pincel das cerdas curtas, ele vai variar entre pincel fino e pincel flat. Não dá pra gente falar que todo pincel da cerda curta é um pincel flat, tá? Depende das marcas. Esse daqui da Studio 35, ele vai bem pertinho do flat, porque ele abre bastante o leque, né? Então você consegue pegar a unha quase toda. A única coisa ruim que eu acho do pincel da cerda curta é que ele não chega lá no fim do vidro. Quando o esmalte está na metade do vidro, você quase não alcança pegar o esmalte. Então eu tenho aqui da Ana Hickman e tenho da Studio 35. Os dois são nesse mesmo formato. O da Studio 35, eu tenho esse da cerda mais curtinha e também tenho da cerda fina, tá? Do pincel fininho. Então tem dois modelos. Vou mostrar aqui para vocês. Esse verde já mudou o pincel tá melhor. E agora o rosa, que eu já mostrei antes, é da cerda bem curta e é ruim mesmo para pegar do vidrinho. O pincel da cerda fina é um pincel com quantidade menor de cerdas e acumula também menos esmalte no pincel. Eles são perfeitos para fazer traços bem retinhos e é ótimo para fazer francesinha e também dá o acabamento uniforme. Ele é indicado para fazer unhas curtas, porque ele pega menos quantidade de esmalte e a francesinha fica perfeita. Nesse modelo eu tenho o da Studio 35, que é desse outro modelinho de pincel, né? Tem o curto e tem esse fino. A Colorama também trabalha com esse tipo de pincel e tem as cerdas bem macias, é ideal para fazer a francesinha. Outra marca que também trabalha com esse tipo de pincel é a Color Trend da Avon. E na Avon também tem outros tipos de pincéis que eu vou mostrar para vocês, tá? No Tribomba Colors tem o pincel fino, mas ele não é tão macio quanto da Colorama e da Avon. Ele é um pouquinho mais grosso, cada fiozinho que tem ali. Lorac também é assim, só que as cerdas é mais grossas ainda, então dependendo do esmalte fica riscada a esmaltação. Eu não gosto muito. A Impala tem dois tipos de pincéis, o fino e o flat. Linha regular é só pincel fino. Ele não é tão macio, mas também não é muito grosso. A esmaltação fica uniforme, tá? Tô mostrando para vocês aqui os dois tipos de pincéis que tem na marca Impala. O flat você só vai encontrar nas coleções. E falando nisso, tá vindo o lançamento da Impala aí, hein? Aguardem! O pincel flat, ele é um pincel mais larguinho, super prático, ele tem a distribuição maior das cerdas, bem macio, então ele retém mais esmalte no pincel. E um bônus desse pincel é que as cerdas se abrem durante cada pincelada, facilitando muito a esmaltação. Ele vira um leque. Olha só como que vai facilitar a sua esmaltação com um pincel desse jeito. E ele é bom para unhas médias e grandes e para quem tem pressa de fazer a esmaltação, que você consegue dar uma pincelada só. Ótimo! Temos várias marcas com pincel assim. A Impala, como eu já falei para vocês, em coleções trabalha com o pincel flat.
A Marquette também tem um pincel muito macio, facilita muito a esmaltação e não mancha. Isso que é o mais importante, né? A esmaltação fica perfeita. A Dylos também tem esse tipo de pincel. Hoje em dia, a maioria das marcas está investindo nos pincéis e isso está fazendo a maior diferença para a gente. Outro que tem um pincel assim é da Avon, da linha Pro Color. O pincel é super macio, gente, e a cobertura do esmalte surreal, né? Mais um Haskell, pincel bem macio também, faça a esmaltação. Olha, gente, no mundo só deveria existir pincel flat. Miss Rose Brasil também. Esse aqui é um dos mais macios que tem. Surreal, gente, como que esse pincel é gostoso de fazer a esmaltação. Da Hits, o pincel não é tão macio assim, mas é pincel flat, tá tudo certo, a gente gosta. Beauty Color Supreme, ele tá ali, ó, lado a lado com a Miss Rose Brasil, em questão de ser macio, muito gostoso fazer a esmaltação. A Risqué é um pincel que todo mundo conhece, ele é um pincel flat, mas não é tão macio e geralmente sempre vem cerdas aí todas estragadas pro meio. E agora, por último, dos que eu tenho aqui em casa, Essence, perfeito e divino esse pincel. E por último, o pincel Big Brush, que é o pincel em formato arredondado, que facilita na esmaltação. E ele se encaixa melhor ainda na unha e nos cantinhos, gente. Assim você consegue pintar a unha inteira de uma vez só. E olha só como que ele é bem gordinho e enche de esmalte. Ele é bom, só que é bem fácil borrar todo o dedo usando ele. A Vizela usa esse pincel que fica entre o flat e o Big Brush. Ele é a junção dos dois. A Vult também tem esse pincel. Então você lembra sempre, quando é arredondado e com muitas cerdas, é Big Brush. Mais uma marca que trabalha com esse pincel é a marca Dot e tem muitas cerdas, só que é meio durinha as cerdas, então não é dos melhores, tá? E por último, Anitta tem as cerdas bem macias e bem arredondadas. E aí, qual que é o seu tipo preferido de pincel? Eu sei, vocês vão falar que é o pincel flat. Não é possível que só eu que amo de paixão o pincel flat. Se você gostou de saber a diferença entre os pincéis, então já se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com a sua amiga que também não entende muito, que fica na dúvida para saber que tipo de pincel que é de cada marca. Curte o vídeo também, que é muito importante, tá? Para eu saber que vocês gostaram. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de verdade e, como sempre, foi feito com muito amor e muito carinho para vocês. Beijos e até a próxima!